Teve uma amiga minha que ela começou a ter problema de estômago. Muito problema de estômago e passava, e ânsia, e diarreia, e nada funcionava, e não sei o quê. Cada gastro que ela ia passava um tratamento caríssimo. Tinha uns negócios que ela comprava lá. Cada caixinha dos negocinho pra dissolver na água era, sei lá, R$ 200 a caixinha, que vinha não sei quanto sachê. E foi. A gente tava conversando, eu falei pra ela, escuta, você não tinha começado a tomar anticoncepcional? Ela falou, tinha. Falei, para. Vamos fazer um teste? Para, porque não tem mais. Ela parou, sumiu. Era isso. É isso que eu estou falando, que as coisas hoje chegaram num ponto que as especialidades estão tratando só uma coisa. O ser humano é inteiro, gente. Eu não tenho como tirar a cabeça, tirar o estômago, né? Bota o estômago para fora, trata o estômago. Sim, Então, porra, sim. Aí as pessoas, tipo assim, eu peço muito exame. Meu protocolo de exame é desse tamanho, é muito mesmo. Eu fui processada por praticamente todos os convênios grandes. Ganhei todos os processos, deu um trabalhão. Sim. Que eu fui processada não vou falar pela empresa, que hoje ela não me atende muito bem, assim, no Piauí. Aí você tem que mandar um advogado para o Piauí, você tem que mandar um advogado. Porque eles botavam assim, mas por que você está pedindo? A pessoa não tem nada. Eu falei, porque eu quero ver o que ela tem. Sim. Para saber identificar corretamente, tu sair Exatamente. tratando Então, tudo. assim, por exemplo, você está falando de estômago. Existem dois tipos de problemas de estômago. Existe o tipo de estômago que é causado por uma bactéria e existe o que é causado por um excesso de ácido. Se você não distingue isso, você da não gastrite, da úlcera, né? Esse tipo de coisa. Existe a gastrite por H. pylori, que é uma bactéria normal que existe no estômago, tá? E quando a pessoa está deprimida, o que acontece? Baixa a imunidade. Essa bactéria que normalmente ajuda a digestão, quando baixa a imunidade, ela prolifera demais. Ao invés de ajudar, ela começa a coalhar o alimento. Então, eu sempre pergunto ao deprimido, está tomando leite? Tô. Está começando a ter refluxo? Tô. Há uma grande possibilidade que tenha H. pylori, essa bactéria numa alta muito grande. Entendeu? Então, por que não pedir endoscopia? Por que não pedir o teste para ver se é com a bactéria ou não? Porque o tratamento é totalmente diferente. Sim, entendeu? Então, a gente tem que começar a ver que a medicina vai ser individualizada, cada vez mais. Mas não é individualizada porque você vai ter 10 médicos. Você vai ter alguém que centra e todos colaboram. Sim. É diferente do que você ter 10 médicos. Né? E vai ficar muito mais acessível o preço também dessas Eu ferramentas. tive um paciente muito querido, que ele até é um grande escritor, e ele era fumante crônico, tinha parado de fumar tinha um ano. E aí, todo ano, quando eu pedia a minha bateria de exames, para ele eu pedia ressonância magnética de pulmão. Porque durante 10 anos estava ali, aquelas células cancerígenas podiam se manifestar. E aí pedi normalmente. Aí ele me mandou, uma semana depois, ele me mandou um e-mail falando assim, querida Bia, não sei o que lá, muito obrigado. Olha, pela sua ressonância foi descoberto um tumor, o tumor está bem pequeno, tirei já um pedaço do pulmão e está tudo, não vou precisar nem fazer quimioterapia. Aí eu falei, onde é que você está? Ele me disse no hospital, aí isso foi num domingo que eu recebi esse e-mail. Quando eu fui na segunda, eu fui visitá-lo. Eu falei, como assim? Foi nessa velocidade? Ele foi nessa velocidade. Porque o cara que fez a minha ressonância falou assim, olha, você está com microtumor. Se tirar agora, não precisa nada. Aí foi engraçado que o pneumologista dele chegou, olhou para mim e falou assim, olhou para mim, mas brincando, né? O que você tinha que pedir esse exame? Você acabou com o meu final de semana. Aí ele, não, tô brincando. Ele falou assim, caramba, se as pessoas fizessem isso, né? Porque, assim, o fumante vai levar 10 anos para limpar o pulmão. Sim. Por que eu não posso pedir? Eu sou médica. Sim. Você se forma em medicina, gente. Sim. Sim. Você pode pedir exame. Eu não vou dar o diagnóstico do tipo de tumor. Eu não vou operar. Isso aí passa para o colega especialista. Exato. Mas a gente tem que ter esse raciocínio. Se ele não tivesse descoberto esse tumor, ia crescer, talvez se tornar maligno. Exatamente. Por exemplo, no meu exame de sangue completo, que eu peço adrenalina, noradrenalina, serotonina, hormônio, tudo, eu peço marcadores de cancerígeno a partir de 40 anos. Não me custa. Porque o marcador você pega precoce, você evita que o cara daqui a 2 anos pegue alguma coisa que já está alastrada. Por que a gente não pode fazer isso? Custa o quê? Por exemplo, um personagem, né? Uma pessoa que a gente vê uma personalidade clássica, borderline, era a Amy Winehouse. Sim. Você vê aquele desespero, aquela dependência por aquele homem, né?
ela não estava mais sendo nada, né? As últimas apresentações da Amy, você viu uma pessoa se decompondo, Sim. né? Triste, Não né? existindo. E, ao mesmo tempo, de um talento extraordinário. Totalmente. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Amy Winehouse, sabe quando você ouve e fala assim, o que é isso? O que aconteceu? Me deu a mesma sensação da primeira vez que eu ouvi a Sade Adu. São 2 momentos assim auditivos que eu me lembro profundamente de parar e falar, isso é diferente. Sim. Isso tem alguma coisa Não, a bem Amy diferente. era fora da curva. Muito fora da curva. Totalmente fora da curva. E ela se perdeu de si, né? Totalmente. Porque em não sendo nada, ela foi sendo o quê? Ela foi sendo a filha daquele pai que gostava de músicas clássicas americanas, né? O Frank Sinatra, meu Deus, aquela cantora bem de blues, Billie Holiday. Quer dizer, ela bebeu ali naquela fonte para agradar aquele pai. Depois, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, né? Então, assim, ela foi se tornando ali a filhinha do papai. Sim. Logo depois, ela explodiu para um sucesso que nem ela estava preparada. Você vê que aquela menina saiu de pubs para ir para uma multidão de gente assustadíssima. Aí ela vai e se cola naquele cara que, na realidade, queria se aproveitar dela. Né? E também as drogas, né? Vieram. Juntou tudo. Juntou tudo, se perdeu. Uma Que pena, Uma né? pena. Uma pena. Você acha que é um oposto da situação da Britney, por exemplo? Não, eu acho que a Britney eu acho que tem borderline, não tenho dúvida, tá? E tem uma coisa também histriônica. Tem 2 coisas ali. Não tenho dúvida. Porque, assim, eu sou totalmente a favor que ela tenha recuperado os direitos dela, não tenho dúvida. Mas teve um momento que ela estava bem fora mesmo da casinha. Bem mesmo. É que, na real, ela não teve a base necessária para lidar com esse momento, né? Exatamente. E aí, depois que ela já estava dominada, aí quem tinha má intenção se usou desse momento e seguiu. Exatamente. E eu torço para que esse cara que ela está agora seja uma pessoa legal. Torço mesmo. Porque, assim, é muito fácil na personalidade dela você dominar, mas dominar de uma maneira muito manipuladora, muito jogadora. Eu torço para que seja uma pessoa legal. Tomara, porque ela merece. Né? Sim. Outro caso parecido, não sei se você já escutou, daquela atriz de comédia Amanda Bynes. Não. Eu queria muito entender o que aconteceu com ela, porque ela tá totalmente diferente hoje. Ela era uma superstar de vários filmes de comédia. Ela é o cara, ela e os caras, um monte. E do nada ela aparecia surtando nas notícias, assim. E aí ela foi diagnosticada, não sei se com borderline, não sei se com bipolaridade. Ela perdeu o direito sobre as próprias decisões. Os pais também tiveram que intervir, né? Que intervir. Fazer tutores, né? Como tutores. E ela meio que saiu da casinha totalmente. O olhar dela mudou. Eu não sei o que... Quando tem essa mudança de olhar, você tem... Olha só. Ah, tá. Sabe quem é? Tá. Agora lembrei. Gente, não precisa nada. Se a gente for lembrar daquela cantora... Gente, a Whitney Houston. A Whitney foi para psicose mesmo. Né? Ela só não ficou na rua por causa daquela apresentadora americana, a Oprah, né? que realmente bancou. Olha Mas aí. você vê o seguinte, quando existe a questão dessa mudança de olhar, Yasmin, aí tem a tal da psicose, que as pessoas confundem muito com psicopatia, e não tem nada a ver. Ah, não, eu sei. Eu também não estava confundindo, não. Tá? Eu queria só entender... A psicopatia é maldade, a psicose é a saída da realidade. Certo. Então, quando você olha para a pessoa, e o olhar da psicose é um olhar que te atravessa. É muito interessante. A pessoa não olha para você, olha através de você. Chega a dar uma sensação de invasão. De desconforto. De desconforto, exatamente. Aí, ou pode acontecer de realmente ter um momento de psicose, isso é muito comum acontecer em borderlines mais graves, ou então pode acontecer o uso de drogas desencadeando essa questão de psicose, que é mais comum acontecer. E você está falando do golpista do Tinder, a diferença da mulher, eu não vi inventando Ana, tá? Eu vi o golpista do Tinder. Ele é um psicopata clássico. Agora, ela
pelo que você está falando, a gente tem que entender que a psicopatia masculina é diferente da feminina. Se apresenta de Por outra quê? forma. Qual a diferença? Por exemplo, a psicopatia masculina, ela tem uma agressividade maior, ela tem uma objetividade maior, porque o homem tem essa coisa. O homem tem mais testosterona que a mulher. Por isso que é muito mais fácil você achar um serial killer homem do que serial killer mulher. É raro. Agora, isso não quer dizer que a mulher não faça maldade. Ela faz de outra maneira. Ela é mais dissimulada. Por exemplo, a mulher usa muito mais das artimanhas, tipo assim, se ela quer matar o marido, ela vai envenenando aos poucos. A gente teve isso na novela também, né? Sempre A vai menina, que era com o Antônio Fagundes lá, que deixou ele cego. Exatamente. Lembra? Exatamente. Cara, Que era a Vanessa Giacomo. Sei. Isso mesmo. Eu Isso lembro de uma isso mesmo. cena dessa novela muito doida, que é hora porque os filhos começam a falar pra ele, ele não acredita. Fala, ele não acredita, Isso ele briga mesmo. contra a Que família novela toda. que era? Era uma do... Caramba. Queria lembrar. Vê com a gente, filho, pesquisa aí, por favor. Coloca. Novela que o Antônio Fagundes Era ficou Suzana cego, Vieira, eu era a acho. mãe, foi aquela que aquele menino fez aquele papel, Amor à Vida. Isso mesmo. Era tio Félix. Tio Ah, Félix, tá. isso, que ele arrasou. Que arrasava, Exatamente, ele era ótimo. Isso, O Félix era filho do Antônio Fagundes. É. na isso novela. do Ele era Antônio Fagundes e da homossexual. Suzana Vieira. Isso aí. Ele era homossexual, o Amor à Antônio Vida. Fagundes não aceitava. Isso. E no fim termina os dois de mão dada na Sim. praia. Isso. e Numa ela, o linda filho, cena. Nossa. Aquela Nossa, de cena chorar. marcou, aquela Com o cena pôr do marcou. sol, assim. Nossa, ó, já me emocionei. É verdade. Mas não, eu ia falar que tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é os filhos começam a denunciar ela e ele não acredita, porque ele tá apaixonado. Sim. E não é. E ela fazendo ele assinar cheque em branco, e ela fazendo não sei o quê, e tá. Aí, e ela tá com o amante dentro de casa e tal, e ele não desconfia porque ele não vê. Sim. Né? Então ele só se Ele preocupa ficou em fazer cego, silêncio. isso. É. E aí tem uma cena que ele tá assim, ela fala: amor, eu tô indo pra cidade, não sei o que, vou fazendo essa coisa, tá. Aí ele tá parado assim, aí ele ouve a porta do carro. Tá. Bate a terceira porta, ele fala: 3 batidas? É a hora que ele se liga. Começa a se ligar. Que tem mais alguém, porque o motorista entrou, ela entrou, que terceira batida foi essa? Exatamente. E aí, Então, assim, a sofisticação da psicopatia feminina é mais elaborada. Aí, quando você vai nessas seriados que mostram assim, a realeza, né, inglesa, você vê sempre aqueles anéis maravilhosos que as mulheres botavam veneno, abriam e iam botando. Sim, aquele anel que abre. Sim, Exatamente. sim. E o relacionamento abusivo também masculino e feminino é diferente? É diferente. É diferente. Bem diferente. Por exemplo, o relacionamento abusivo do homem para a mulher é muito mais intenso no sentido físico, né? Daquela coisa de pode não bater, mas segura, ameaça, vou fazer não sei o que com sua família, seu filho. Tem toda uma coisa. E a violência física também. É bem mais. Né? Agora, na mulher, tem muito mais uma coisa que é o escândalo. Só que é um escândalo que o homem não denuncia. Porque o homem acha, tipo assim, ela me ama. Sabe? Aquela mulher que chega, vai no trabalho, faz um escândalo, ou quebra o carro. Tem muito ciúme. Tem muito ciúmes. O homem possessividade. faz uma leitura dessas mulheres e muitas delas são extremamente perversas. Né? Porque você chegar, expor a vida do teu parceiro, ou falar coisas que não são verdades. Eu tive uma vez uma paciente que ela, para acusar o marido que não tinha feito nada, só tinha ido embora. Né? Ela pegou o armário, jogou em cima dela e foi fazer a denúncia. E eu me lembro que eu falei, olha, se eu for chamada, eu não posso mentir. Ela falou, então reze para você não ser chamada. Nossa. Senão eu jogo o armário em você. Não, mas já teve caso que até já foi relatado na mídia da mulher que o cara só conseguiu se livrar da denúncia porque tinha câmera escondida no condomínio, que a menina tava se cortando e foi e denunciou. E aí, pra sorte dele, tinha câmera no condomínio, pegou e aí ele conseguiu e viu provar. que era mentira, né? Isso Isso hoje já está mudando um pouquinho, até porque as pessoas já sabem. Eu acho que um grande marco na história da psicopatia feminina, em termos de ficção, foi a novela Caminho das Índias. Foi quando a Letícia Sabatella fez a Ivone.
Que a Sim. Ivone era aquela mulher linda, bem vestida. E eu me Cara lembro, de anjo. cara de anjo, né? E tinha aquela premissa, tipo assim, a beleza não associa a maldade. Tinha essa crença, né? Sim. E eu me lembro que quando... nessa novela eu dei consultoria para Letícia Sabatella, eu me lembro que a Letícia, quando eu falava assim, você não sente nada, a Ivone não sente nada, ela vai acabar com a vida do outro, Aí ela olhava para mim com aquela carinha e falava, mas por que existe psicopata, Bia? Eu falei, não sei. Sim. Aí, por fim, eu falei, é porque deve existir o bem e o mal para a gente escolher Sim. o bem. Foi o que eu consegui. E ela conseguiu passar isso na E ela personagem. conseguiu, mas eu me personagem. lembro que durante a personagem, a novela, ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Assim, carregar aquela energia. No final, ela ficou um mês, assim, exausta mesmo. Que é uma maldade por maldade, né? É Sim. uma diversão. Sim. É uma grande diversão ver o outro sofrer, ver o outro perder tudo e reinar absoluta, né? E às vezes é um ano de gravação, né? De segunda a sábado ali, a pessoa não consegue desligar. Não Porque tem é o dia como. todo. É. E aí ela só é ela quando ela tá dormindo. Ela já acorda e já tem Sim. que entrar de novo na personagem. Muito bem. Agora Deve vamos... ser bem interessante isso, sabe por quê? Todas as meninas de programa e os meninos de programa, eles são meio psicólogos, né? Tem gente que procura um garoto de programa ou uma mulher de programa Às vezes só para pra isso. conversar. Pra conversar, é verdade. É bem comum. Eu Ou pra não atendo- se sentir sozinhos, pra fazer companhia. Não, muitos vão para falar a vida. Eles ouvem muito. Então, assim, esse tipo de seleção é super interessante. Tem que gostar de ouvir. Eu vi um né? filme outro dia, acho que era... Ai, meu Deus, será que era esse o nome? Indecente, se eu não me engano? Não vou lembrar. Que era isso, era uma... São duas irmãs, e aí uma irmã, tipo, não tá bem de vida e tal, liga pra outra, a outra vai pra ajudá-la. E aí a irmã chega... Isso que eu tô falando é a premissa, tá? Não é spoiler, não, do filme, que a galera já fica puta. E aí, quando a menina chega pra ajudar a irmã, no dia que ela chega, é logo o início do filme, a irmã é assassinada. E aí ela começa a investigar e descobre que a irmã dela tava sendo cam girl. E aí desenrola todo o negócio. Então aí tem essa história por trás dos caras que tinham essa relação meio que... Não, ela é minha, ela... Sabe? E aí ela começa a descobrir... E aí rola a história mesmo, que eu não vou entrar daí pra frente, que daí vai ser spoiler. Sim, aí vai dar Mas é exatamente essa questão, assim, dessa relação meio maluca das pessoas que não entendem. Não separam, Exato, né? exato. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente se repetem a mesma menina ou o mesmo menino. Tem gente que vai para conversar. Eu tive um caso que foi muito interessante. Foi uma menina de programa que ela frequentava uma termas, e aí chegou um dia um cara que já tinha rodado com todas as outras, e aí queria ela. E aí ela estava muito chateada porque era o último dia de uma novela chamada Celebridades, do Gilberto Braga. Claro, Você lembra? Sim. Com a Malu Quem matou o Mader. Linneu. Exatamente. Que era o que ia revelar no exatamente. final, lembra? Exatamente. E aí, o cara pediu, ela falou, bom, tem que obedecer, né? Vamos lá. E aí ele chegou, ela falou assim, que saco esse cara, não sei o quê, não gosto dele, porque ele já rodou com todo mundo. Aí ele chegou para ela e falou assim, posso fazer um pedido inusitado? E ela olhou e falou assim, depende, pede, né? Ele falou assim, não vamos fazer nada, eu vim aqui hoje só para ver o último capítulo da novela. Aí ela falou, ótimo, tudo que eu queria. Pois bem, nessa história ela achou aquilo fofo, lindo, eles estão casados. E felizes. Que loucura, que legal isso. Caralho! Ela falou isso. assim, eu descobri que um homem que se dispõe a pagar um programa para assistir um último final de capítulo novela. de novela, eu falei, esse homem é o homem da minha vida. Casaram, têm filhos e são muito felizes. Que história legal. Que história linda! Eu Real. amei essa Real, história. eu também. Tanto que eu falei assim, gente, mas coisa incrível, porque ela estava com 1000 pés atrás. E ele teve vergonha de pedir para as outras, porque ele já tinha feito sexo com as outras. Então, quando era ela a única que não, ela meio antipática, ele falou, posso fazer um pedido inusitado. Fez e, graças aí, às juntos celebridades... Olha aí, graças Tá a vendo? novela. Acabou a novela, A começou a Emma vida real. Mader. Exatamente. Gente, que incrível! É. Essa semana um amigo meu, amigo, não posso dizer que é amigo, mas uma pessoa que eu sigo no Twitter, que me segue de volta, mas é aquela relação que você não sabe nem quem é a pessoa, né? Sim. Ele tava comentando que ele tem uma amiga
que ela é garota de programa, e ela, amiga dele há muitos anos, ela foi visitá-lo, eles tinham marcado de fazer um tour na cidade dele. E aí, um dos caras que... É um dos caras que ela atende, que tem essa maluquice de minha, não sei o quê, começou a descobrir o telefone dele, mandar mensagem pra ele, quem que você pensa que é e tal. E ele falou, eu orientei ela a procurar a polícia, porque não é nem por ser eu sou amigo dela, mas ela pode namorar? Ela não vai poder ter uma vida? Porque esse cara tá achando que ele é dono dela. Ocorre também muito, né, essa fixação, assim. Isso acontece demais, mais do que a gente imagina, assim. As meninas de programa sofrem muito essa coisa desse tipo de assédio, porque as pessoas... Tem caras que confundem literalmente a realidade com o mundo real. É só triste pra caralho. É só mas triste, É triste de qualquer maneira. É. Eu percebo que tem muito uma situação que é assim... A pessoa quer ter aquilo que a outra tem, mas ela não tá disposta a pagar o preço que a outra pagou. Então, ela vê onde a pessoa chegou. Mas pra chegar lá, a pessoa ralou pra caralho. Mas não quero ralar pra caralho. Eu só vejo a sorte, né? Que é ótimo chamar de sorte. Sim. Eu só vejo a sorte que a pessoa deu. Eu não vejo tudo que ela abriu mão, de tudo que ela trabalhou, quantas horas por dia ela se dedica, mas eu quero estar lá. Exatamente. Então é assim, ó. Eu tô aqui, a pessoa tá aqui. Pra eu chegar onde ela tá, dá muito trabalho. Então é mais fácil eu lutar pra derrubar ela, porque daí a gente fica igual aqui embaixo. Isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Né? E isso é inveja. Porque tem gente que fala assim, não, inveja é uma admiração. Não, inveja não. O invejoso, ele quer o que você tem e ele, na cabeça dele, ao você ter, você tirou o direito dele ter. Entendeu? Não existe inveja boa ou ruim. Admiração é coisa boa. Inveja, não. O invejoso acha, se você está nessa posição, Cris, é porque você tirou o direito De quem deveria. de quem deveria estar aí. Essa é a cabeça do invejoso. Tá? É uma cabeça muito esquisita. E você estava falando desses grupos, quando eles se juntam em grupo, é aí que eles se fortalecem. Porque sozinhos, às vezes, eles não sentem que eles estão fazendo parte de nada. Exatamente. Quando eles entram para um grupo, aí eles se sentem parte de algo. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é, a gente evolui e ascende na individualidade. E a gente se aliena na coletividade. Né? Nossa, que maravilhoso. E é uma coisa que, se você for ver, torcidas organizadas. Eu uma vez tratava um menino adolescente, um fofo. Ele tinha uns 16 anos. O menino era um amor, lindinho, Um dia eu abro o jornal, ele está no meio da gangue do Flamengo, mas assim, preso. Eu falei, não estou acreditando nisso. Aí, quando eu fui vê-lo novamente, eu falei, você faz isso? Ele, não, só quando eu estou em grupo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, eu tenho uma outra identidade. Eu falei, não, você tem uma outra perversidade. Literalmente, alienação em grupo é uma coisa muito perigosa. Que loucura, né? E você vê o seguinte, cada vez mais você tem eventos que reúnem mais gente. Isso significa que cada vez mais a gente está evoluindo individualmente num processo menor. Sim. Os eventos hoje, eu me lembro, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, o máximo era ir no Canecão, que era uma casa de shows no Rio de Janeiro, que dava mais ou menos 1.000 pessoas. Hoje, um show grande, você pega aí, nem sei... 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, é uma coisa surreal. Você acha que alguém ali está em algum momento... Primeiro que quando começa, o povo já está tudo bêbado, né? Ou doido. Porque marca para começar 11 horas da noite, abre os portões às 3, aí a última atração entra às 1 da manhã. É surreal, entendeu? Eu acho que existe hoje, e se a gente for ver bem, existe hoje um excesso de entretenimento sem conteúdo que leva uma alienação muito grande, e não é por outra razão que a gente não tem gênios nesse século. Qual o gênio desse século? Tudo que está aí hoje, raio laser, celular, satélites, tudo a gente deve aos físicos do início do século passado. Sim. Tudo. Einstein, Tesla. Não tem ninguém esse século, não tem um gênio. Porque para se criar um gênio, você tem que ter
Silêncio, você tem que ter horas de solidão. Sim. É muita lapidação, É né? muita lapidação, não se faz um gênio. Então as pessoas falam, não, mas hoje tem o celular. Sim, mas tudo que levou à criação do celular está no século passado. Você tá Sim. aprimorando. Você não tá criando simplesmente está nada. pegando uma coisa e lapidando. Sim. Não tem E nenhuma porque criação. a tecnologia por si só, a evolução vai acontecendo, né? Sim. Então, as pessoas vão naturalmente melhorando aquilo que elas... Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem, estou te esperando para revelar esse segredo.